Fala pessoal, beleza? Vídeo novo para falar aqui agora, pessoal, desse novo, né? Agora, um operacional, acredito que para quem está começando vai evitar muita dor de cabeça. E vai, lógico, né? Trazer mais lucro para quem está começando. Por que esse novo operacional aqui, pessoal? Porque muitos seguidores e assinantes acabam, né, ainda naquela ideia inicial, né, de que vão encontrar o fundo do dia. E é natural, né? Quase todo mundo que começa na bolsa acaba com aquela ideia de que o mercado vai me sabotar se eu tentar, por exemplo, vender aqui, né? Ele não vai descer mais. Mesmo tendo todos os motivos para vender, a pessoa fica tentando achar motivo para comprar. E esse operacional aqui, pessoal, ele foi desenvolvido, né, para que ele tenha gatilhos, né, somente a favor de uma tendência prévia. Tá? Então eu delimitei alguns parâmetros de tendência, né, dentro do contexto, e a partir desses parâmetros de tendência, né, acabei modificando bastante as regras dos gatilhos. Os gatilhos continuam, né, pessoal, dentro daqueles parâmetros de leitura de price action, tá? Trazidos pelo Al Brooks, né, nos seus livros. Se você for mais a fundo na leitura, você vai conseguir, talvez, né, chegar em algo parecido, tá? Então, né, a ideia do operacional, né, para que você tenha, né, consiga extrair o máximo dele, é que você, né, dê uma olhada nos 60 minutos. Para quê? Para ter a ideia de um macro movimento, que você acompanhe os 5 minutos, né, e que você possa realizar entradas ou pelos 5 minutos, quando o stop for compatível, né, com o trade que você está executando, tá? Às vezes o stop maior, mas a operação é boa, a gente reduz a mão e acaba entrando também, né, em novo gatilho do M5, né, tá? E uma entrada, né, mais específica ali, pelo 2 minutos e às vezes até pelo 1 minuto, tá? Por que eu estou citando 1 minuto aqui agora, pessoal? Porque se você tem possibilidade de tendência, por exemplo, nos 60 minutos, a gente está falando dos 60 minutos, a gente está falando, né, de 60 barras do 1 minuto, né, ou 30 barras do 2 minutos. E dentro desses 60 minutos vai haver, né, muita oscilação, tanto para cima, para baixo, então você vai ver vários pullbacks e você vai ver vários parâmetros de entrada, tá? Então eu vou pegar alguns dias aqui, tá, para demonstrar isso daqui para vocês, para a gente conversar melhor sobre isso daqui. Mas, como regra, né, você não opera contra os 60 minutos. Os 60 minutos ele te dá a ideia daquilo que está ocorrendo, tá? Essa é a ideia dos 60 minutos. A ideia central do lado, às vezes, que a gente vai estar operando, ou da forma que a gente vai estar operando, às vezes é uma lateralidade nos 60 minutos, né? Sai daqui, tá? Então, a cada 1 hora, pelo menos, você tem que dar uma olhada para ver como está os 60 minutos, tá? Para ver se a tua ideia continua, né, com o mesmo parâmetro, né? Se você não pode deixar os 60 minutos aberto. 5 minutos também, né? Vai te dizer a tendência bem mais rápida, né? Se tem essa possibilidade nos 60 minutos, os 5 minutos vai, claro, né, ter continuidade para essa ideia, né? Vai demonstrar isso. 2 minutos ou 1 minuto, filtro de entrada, né, pessoal? 5 minutos também válido para a gente observar a questão do espaço, tá? Que espaço? Espaço para o trade evoluir, né, pessoal? Até onde esse trade pode ir? Às vezes até um topo duplo, até uma resistência por volume, tá? Aí isso daí depende um pouco do cenário, né, do dia que a gente vai estar operando e do tipo que está a movimentação nos 60 minutos, tá? A localização do preço, beleza? Então vamos dar uma explanada aqui um pouco sobre o operacional, né, pensando apenas, né, em trades a favor de uma tendência mínima, beleza? Tá? Então a regra de coloração desse operacional também foi modificada, tá? Agora a gente tem esses candles aqui que fecham, né, em tom mais amarelo. Amarelo ele fechou em tom de baixo, ele fechou em baixa, tá, pessoal? Esse daqui também fechou em baixa, né? Quando ele fecha nesse azul claro, ele fechou em alta. Quando ele fecha nesse azul escuro aqui, né, quase um roxinho ali, ele está fechando em baixa, tá? Porque ele fechou aqui na sua mínima.
porém ainda dentro de muita possibilidade de subir, tá? Então a gente encara isso daqui como um pullback, correção com baixo volume, né? Então são algumas coisas e parâmetros que são levados em conta, tá? E aqui, esses candles amarelos, né, podem ser considerados como pullback, tá? E transição também para uma movimentação de baixa, tá? Além desse tom de azul aqui, tem um tom de azul mais claro, tá? Que também é uma tendência de transição para a alta, beleza? Então ficou, né, a movimentação desses candles amarelos, transição ou pullback, tá? E aqui já é continuidade, tá? Então às vezes nos 60 minutos você vê a barra ficando vermelha, né, você já sabe que você tem ali nos 5 minutos, lógico que nos 5 minutos ela já vai estar vermelha, né, lógico, né, já vai estar vermelha mais ou menos aqui, né, os candles, e já vai ter gatilho de venda também, já faz tempo também, né? Mas as ideias elas partem dos 60 minutos, principalmente as ideias de espaço, né, pessoal? Para onde até onde o preço pode ir, né? Tá? Onde a gente vai buscar motivações, por exemplo, de ponto de parada, é bem mais fácil de você analisar nos 60 minutos, né? De observar que o preço está chegando próximo das máximas e mínimas, ou que ele está falhando na máxima e mínima. É mais simples de você ver isso daqui. Que o preço está fechando dentro da máxima e mínima do anterior, né? Indicando uma lateralidade, tá? Então, é mais tranquilo você observar essas movimentações, né, nos 60 minutos do que você observar, por exemplo, o preço, né, só nos 5 minutos, tá? Porque aqui você vê toda a movimentação de alta, toda a movimentação de baixa, né, e o preço fecha aqui como um doji, tá? Beleza? Então, agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, tá? Vou pegar aqui alguns dias, né, para não me estender tanto, para não ficar tão cansativo também para vocês, tá? 60 minutos, tá, pessoal? Tá aqui o gráfico de 60 minutos e eu vou pegar aqui o dia 20, tá? E antes eu vou tirar um pouco o zoom para a gente dar uma olhada, né? Ó, o preço vinha, né, de uma movimentação de alta, ele segurou na média móvel de 200 e teve uma correção, certo? Corrigiu, teve um ponto de parada e voltou a subir, tá? Então ele fez um pullback, tá dentro de uma perna maior ali, beleza? Então a gente parte aqui a partir do dia 20, tá? E no dia 20, o que o preço faz aqui nos 60 minutos, pessoal? O preço abre aqui, tá? Você não tem o resto dessa barra aqui. Imagina que você está aqui vendo essa abertura em gap de alta, tá? Abriu em gap de alta, abriu interesse comprador. O que o preço poderia fazer, né? Ele só tem duas opções, tá? A primeira opção é vir até as médias fazer um pullback, né? Para gerar uma possibilidade de continuidade, né? Lógico que às vezes ele fura as médias e tem continuidades, que ocorre menos. E o preço poderia continuar subindo, tá? Essa continuação de subida do preço, ela poderia ir até onde, né? Essa movimentação de subida do preço, ela poderia, né, ir até a média móvel de 200, é uma resistência, tá, ao preço. Tinha esse plot aqui de volume, tá, era uma resistência por cálculos de volume, né, que sai daqui dessa barra, tá. E aqui segurou a movimentação do preço. Então aqui nos 60 minutos você já conseguiria, por exemplo, fazer uma marcação aqui onde está a média móvel de 200. Por quê? Porque seria interessante você observar como o preço chega até ela, tá? O que mais que seria interessante aqui? Você observar como o preço chega nessa região aqui de resistência por volume. Aqui você tinha, né, essas máximas aqui embaixo, que foram interessantes quando estava ocorrendo a pullback para ver o ponto de parada. E aqui você também tinha, né, esse plot por volume, só que agora numa condição de suporte, tá? Isso nos 60 minutos. E o preço abriu aqui. E aí você vai, né, por exemplo, para os 5 minutos para fazer uma análise mais fina, né? Aí a gente vem aqui para o dia 20 do 5, tá? Que é aquele mesmo dia que a gente estava vendo que a gente fez as marcações, tá? Então eu imaginei que um possível ponto de parada poderia ser aquela região de resistência por volume, aqui, tá, pessoal? Aquela marcação lá em cima. Aqui é aquela marcação dos topos lá embaixo, tá? Lá dos 60 minutos, tá? Aqui. Beleza? E aí o preço abre, né, no gap de alta, e agora eu estou vendo aqui algo mais próximo da minha realidade de operar, né? Eu não vou fazer entradas lá pelos 60 minutos, né? Tá? E aí, aqui você tem, né, a ideia, por exemplo, de como que ficaria o dia nos 5 minutos em trade só a favor da tendência. Candles azuis, né, nos dizem,
né, que a gente está a favor de uma tendência prévia. Tá? Eu poderia tirar todas essas médias aqui do gráfico, tá? Porque todas essas indicações e parâmetros elas já são levadas em conta, tanto de distanciamento das médias, tá? Quanto de posição do preço em relação à abertura também das médias. Tá? Então, candles amarelos, transições, claro que eu posso pegar algumas movimentações, né, do preço nesse tipo de cenário, né? E candles vermelhos aí eu já estou numa tendência de baixa, tá? E esse tipo de gatilho de venda aqui, né, acabou gerando bons resultados, ó, 500 pontos, tá? Até aquelas máximas anteriores. Depois disso, ó, vocês podem ver que dentro do pullback você não vê mais gatilho de compra, tá? Então, se você tem uma ansiedade em tentar pegar isso, essa ansiedade acabou, tá? Em alguns momentos, pessoal, você vai ver um gatilho de compra, tá? Só que com candle negativo. Esse é o único candle que você não vai operar, tá? Você vai esperar um fechamento positivo do candle, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele teve um gatilho de compra, tá? Mas o fechamento era negativo. Esse você não opera. Tá? E esse estava numa lateralidade. Esse, apesar da lateralidade, né, isso daqui é um pullback, deixando um fundo mais alto, após, né, começar a fazer mínimas mais baixas, ele reverte essa ideia, tá, de movimentação quanto a topos e fundos, deixa um gatilho de compra, tá, a favor já de uma mini tendência. E o que acontece com o preço? Né, ele desenvolve muito bem para a alta. Tá? E agora, né, eu vou colocar esse mesmo dia, só que nos 2 minutos. Tá? Então a gente vai lá para o dia 20/5. Né? Para que vocês consigam ver mais de perto aqui a mesma movimentação, tá? Só que agora nos 2 minutos. E a ideia vai ser sempre a mesma. Né? Eu preciso, por exemplo, de uma ideia de movimentação do preço tá? Dentro da relação do preço com as médias, tá? Nos 60 minutos. Nos 5 minutos é claro que eu vou estar vendo algo mais próximo do operável. E nos 2 minutos eu vou ter, né, gatilhos à vontade, tá? Ou mesmo num 1 minuto, que é o que eu vou demonstrar para vocês aqui só nesse dia. Depois eu não vou mais ao 1 minuto, porque senão vou me alongar demais aqui. Mas, por exemplo, aqui no 1 minuto, né, eu teria um gatilho de entrada, nos 2 minutos gatilho de entrada aqui, ó, pagou 500 pontos, tá? A favor de uma tendência prévia. Novo gatilho de entrada aqui, tá? Aqui foi um gatilho de entrada, pessoal, que aí você precisa ter um pouco de bom senso, né? Eu sempre repito para vocês que os melhores trades eles saem de perto das médias, tá? Isso daí são informações que vêm desde Martin Pring, que vêm desde os livros do Palix, desde o Stormer, desde o Ogro, né? Desde o Al Brooks. Né? Os melhores trades eles vão sair de perto das médias. Por quê? Porque ele vai ganhar um distanciamento das médias e depois ele vai tentar voltar. Né? É um movimento natural que o preço faz. Se afasta das médias e volta às médias, tá? Então esse trade aqui, fora que ele já estava em cima daquela região dos 60 minutos que a gente havia marcado. Né? Então você não tinha onde colocar um bom stop. Você vai entrar aqui para colocar um stop aqui? Não faz sentido. Né? Até pelo afastamento das médias, você poderia estar até pensando em vender numa correção. Né? No outro operacional daria venda aqui. Tá? Beleza? Aqui, né, as médias já ficaram mais enforcadas, tá? Estão mais próximas. Então o preço tende a falhar. Novas movimentações de alta, novas movimentações de baixa, né? Até que ocorra um realinhamento ali e ganhe um pouco de direção novamente. Tá? Mas, como você está vendo, barras azuis, tudo isso daqui ainda te indica alta, você não tem gatilho nenhum de venda em toda essa movimentação. Tá? Então por mais que você compre aqui, né? Opa! Por mais que você compre aqui esse gatilho dentro dessa lateralidade, ainda assim você sairia positivo, tá vendo? Se você compra aqui, mesmo alto, né, você ainda sai positivo com 200 pontos, tá? Se você compra aqui, você sai positivo, tá? Se você compra aqui, você sai positivo, tá? Se você compra aqui, você também sai positivo, beleza? E aqui, né, pessoal, começa, né, a possibilidade de movimentação contra a tendência. E aí, a partir de agora, você já quase não vê gatilho comprador. Você só vai ver gatilhos a favor dessa tendência, né? Tá? Que veio até a média móvel de 200. Né? Aqui teve um micro gatilho contra a média móvel de 50, né? Que é uma resistência. E você sabendo que a média móvel de 50 é uma resistência, você não faz esse tipo de compra ainda. Tá? Principalmente por quê? Porque você já tinha uma falha de movimentação aqui anterior. Né? Então se você compra aqui, por exemplo, você tinha 69 pontos, né? E olha, o seu stop está embaixo da mínima prévia, tá? Depois aqui ele deixa novo gatilho de compra, por quê? Porque tem uma micro tendência se instalando aqui, só que dentro de uma lateralidade, tá?
Só que agora, né, pessoal, você está aqui numa região complicada, porque aqui embaixo você tem um suporte, né, e aqui em cima você tem uma resistência. O preço está brigando no meio dessa movimentação, bem próximo, com as médias menores estreitas, então aqui é a hora de você ir assistir, tá? Outra coisa, ou só perceber que você não deve estar operando continuidade dentro dessa movimentação. Aqui teve uma boa continuidade, teve 300 pontos, tá? Mas, né, ainda não era o ideal, né, de você entrar aqui, porque essa barra aqui em si ainda estava as médias bem flats, né? Então, depois disso daqui as médias abrem, né? E aí aqui sim você começa a ter gatilhos que fazem um pouco mais de sentido, né? Aí você pode vender stop acima das médias, atuando para você como resistências naturais ao preço para que não pegue o seu stop. E aí você teve a possibilidade de pegar mais uma boa movimentação de baixa, tá? E aí gatilho de compra você só vai ver depois de um alinhamento, né? No mínimo alinhamento das médias, tá? Gatilho de compra aqui, faz um pullback, né? E continuidade de movimentação de alta, tá, pessoal? Aqui de novo, média móvel de 200 agora atuando como resistência, antes como suporte, tá? E aí, mais gatilhos de compra. E aqui, nova lateralidade estreita, né, pessoal? Aqui a gente não opera, aqui a gente opera, tá? Aqui elas ganham direção, ganham abertura, ganham amplitude e o preço desliza a seu favor, tá? Aqui, toda essa movimentação lida apenas como pullback, tá? Você não tem gatilho de venda algum. Aqui você volta a ter gatilhos de compra a favor da tendência prévia, 800 pontos, tá? Risco de stop, 160, beleza? E aqui, de novo, né? Você não vê gatilho nenhum na ponta vendedora, tá? E aí aqui se encerra o dia 20, tá, pessoal? Então agora eu vou aqui para os 60 minutos e a gente dá uma olhada no dia 21, 23, tá? Eu acho que eu não vou conseguir fazer todos os dias que eu queria, porque vai demorar isso. Dia 21, 23, né, pessoal? Esse dia aqui. O que ocorre aqui, né, pessoal, nos 60 minutos? Você viu que o preço arrumou um ponto de parada aqui, tá? Nessa região de volume, voltou, fez um pullback nas médias, nos topos anteriores, na região de volume e voltou a subir. Fecha como um topo duplo. O dia seguinte abre num gap de alta. As médias dos 60 minutos estão me dizendo compre, tá? As médias dos 60 minutos para o dia 23, elas estão abertas, tá? Alinhadas para cima, estão dizendo compra. Aqui nos 60 minutos eu tive alguns gatilhos de compra, tá? Então eu estou num cenário comprador. Abre num gap de alta que me leva, por exemplo, aqui pelos 60 minutos a pensar que poderia ter uma correção. Só que se o preço for fazer essa correção, ele vai demonstrar, é claro, né? E aí a gente vai lá para os 5 minutos, tá? Para o dia 23 do 5, né? Dia 23 do 5. E aí a gente vê o que houve, né, no dia 23 do 5, nesse cenário, né, apenas de trades a favor de uma tendência prévia, tá? Então nesse dia aqui você teve esse gap de alta. E o que o preço faz? Ele faz o pullback, mas o pullback visto apenas aqui nos 5 minutos, tá? De maneira mais prática, né? Ele chega até a média móvel de 9 e volta a subir. Deixa um gatilho de compra aqui, tá? Só que até então toda essa movimentação aqui foi uma movimentação difícil, né, pessoal? Tem gaps abertos, não tem continuidade, né? Trava na VWAP, deixa muito pavio superior, né? Fecha praticamente como um doji, né? Para o Allbrooks existem apenas dois tipos de barra, né? Ou barra de tendência, né? Ou barra de não tendência, né? Que seria o doji, como essa barra aqui, tá? Barra de tendência, barra que exprime, né? A ideia de continuidade, né? Como essa barra aqui, tá? Fechando mais próximo da sua máxima, tá? Mas você não teve nenhum gatilho de venda, né, em toda essa movimentação, tá? Essa é a ideia. Porque se fosse o outro operacional, você teria algumas vendas aqui. E às vezes, para quem está começando, acharia vendas até aqui, tá? E aí não é essa a ideia, né? A ideia é que você consiga extrair e tá do lado certo, tá, da movimentação, beleza? Então você teve gatilho de compra somente aqui, tá nos 5 minutos. E por mais que você ficasse na movimentação, tá? Porque você não teve gatilho de venda, né? Você pegaria muitos pontos. Outra entrada interessante, né? Dando continuidade no pullback, ele chega próximo, tá? Dessa região aqui, né? da média móvel de 50, né? E aí você vê, né, uma barra de ignição dando continuidade a uma movimentação de alta de cerca de 1.200 pontos, tá?
Gatilhos de compra, gatilhos de compra, gatilhos de compra saindo das médias, né? Tá? Gatilhos de compra saindo das médias, todos eles acabariam lhe levando ao lucro, tá? Gatilho de compra, 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 tu compra, tá? Então aqui eu vou trazer para os 2 minutos, né? No dia 23, né, do 5, beleza? Então aqui no dia 23 do 5, agora nos 2 minutos, você vai ver agora algumas possibilidades até mesmo de venda, tá? Ó, aqui, né, vou dar um zoom aqui para a gente ir trabalhando por região, né? Aí aqui você teve um gatilhozinho de compra, não conseguiu renovar a máxima, gatilho de compra, de novo, né, o preço ele vinha deixando até então máximas mais baixas, né, indicando a ideia da correção, tá? Onde ele deixa gatilho de compra novamente aqui, né? Aqui ele deixa um gatilho de venda, né, pessoal? E aqui ele deixa um gatilho de venda, só que contrário à regra de coloração, nem amarelo quem adotava, tá? Indicando a possibilidade de transição ou de pullback, né? Aqui ele deixa um gatilho de venda, né, e tem uma pequena continuidade, tá? Então ele acaba fazendo uma, duas, três, quatro puxadas aqui de queda, né? Só que dentro de uma lateralidade, tá? Se você observar a mínima da movimentação, toda essa movimentação aqui está dentro de uma lateralidade, né? Ela não sai dela. Então aqui você teria, né, a possibilidade de pegar alguns pontos, tá? E aqui, né? Aqui estaria baixo, tá? Na lateralidade. Pensando em lateralidade aqui ainda seria interessante, né? Você está pensando em entrar, tá? Volta a te dar a possibilidade de pullback, né? Barras amarelas. Então você tem entrado aqui, as médias se reajustam, faz um novo pullback, tá? Te deixa nova entrada nessa barra de ignição aqui também, né? E aí você tem boa possibilidade, né, agora de movimentação de alta. E dentro desse cenário aqui, pessoal, né, os gatilhos de compra, né, todos eles acabam pagando alguns valores para você, tá? Então a ideia é que você não tenha mais gatilhos, né? Gatilhos aqui, né? Muitas vezes é só uma correção muito rasa, né, e a pessoa entra. E aqui ela está em defesa, né? Porque se você entra, por exemplo, contra uma tendência desse tipo de abertura das médias aqui, fica complicado para você posicionar, né, o seu stop, tá? Porque na verdade você tem suportes aqui que são as médias, né? Então podem atuar como suporte ao preço, até pelo claro alinhamento delas, né? E o preço ter continuidade na alta. Então se você vende aqui, mantém seu stop aqui, você vai ser estopado, né? Claramente, tá? Até que o preço encontra uma região, né? Depois de já ter subido um tanto, aí ele dá, né? Entra de novo numa pequena consolidação, né? Tá? E aí fica um pouco mais lateral, mas e o dia também não tem, né? Dentro de um dia normalmente a gente não tem movimentação de alta o dia inteiro, né, pessoal? Isso aqui, gaps abertos, né? O Wall Brooks traz, né, que o modo rompimento ali é cerca de 15%, tá? Do dia, tá? 10 a 15% do dia. O restante, consolidação, lateralidade, canal amplo, canal estreito, né, como essa movimentação aqui nos 2 minutos, tá? Canal estreito, uma barra de baixo, logo em seguida revertida, né, para movimentação de alta, tá? E aqui você tem mais possibilidades de alguns bons trades, né, a favor apenas da tendência prévia, onde o teu stop fica protegido, né, onde a tendência normalmente tende a ser mantida, tá? Beleza? Então agora eu venho aqui para os 60 minutos para a gente fazer isso mais uma vez, né? E agora a gente vem aqui para o dia 24. E aqui, pessoal, tem uma movimentação que é parecida com aquilo que a gente viveu agora, né? Só que esse fechamento foi de alta, tá? O que acontece aqui? Eu tinha os 60 minutos, né? A ideia aqui, de alta, o preço fecha alto, né? Afastado das médias. Então poderia ter um pullback, tá? O pullback já veio aqui direto na abertura, só que ele vem e fica no meio das médias, com fechamento dentro das máximas e mínimas dos candles anteriores, tá? Indicando a lateralidade. A partir dessa segunda barra, né? E o fato dele fechar aqui com interesse vendedor, né, nos 60 minutos, já me dá a ideia de que o dia vai ser mais difícil de ser trabalhado, tá? E aí você pode, por exemplo, fazer marcações, né? A média de 9, a média móvel de 50, para ver o que o preço vai fazer quando ele chegar nessas médias, tá?
A regra de coloração dos candles dos 60 minutos ainda é de que a tendência é mais compradora do que vendedora, tá? Beleza? Então lá nos 5 minutos, né, você sabe que você vai ter um dia mais complexo, um dia mais confuso, um dia não tão direcional, tá? Por quê? Porque o preço está em discordância, né? No time frame maior. Então se ele está brigando aqui no time frame, por exemplo, de 60 minutos, tá? Se está ocorrendo essa divergência aqui entre o preço nos 60 minutos, você imagina como é que não vai ficar isso lá nos 5, tá? Então lá nos 5 vai virar uma bagunça, tá? Então é assim que a gente acaba tendo a ideia de como que a gente vai se portar no dia. Se eu vou escolher o lado da compra ou se eu vou escolher o lado da venda, né? O que é mais favorável para mim no momento? É mais favorável pensar no lado da compra. E onde que eu vou pensar em comprar? Vou pensar em comprar baixo? Por quê? Porque eu sei que se ele for cair, ele não vai muito longe. Né? Por quê? Porque a tendência não é uma tendência de baixa. Tá? Então eu me previno dessa maneira. E às vezes dá para você fazer uma venda, né? Você vender alto. Só que às vezes, por exemplo, você vendeu alto aqui, esperando que fosse ter uma continuidade para testar, por exemplo, a média móvel de 50 ou esse fundo aqui, você pode ser surpreendido por isso aqui, uma barra de 1.400 pontos em uma hora. Né? Por quê? Porque isso daqui é uma tendência de alta. Tá? Então você tem que escolher, às vezes, um dos lados. Né? Lógico que você não vai teimar com aquilo que você está vendo no dia, né? Nos 5 minutos ou nos 2 minutos. Mas aqui pelos 60 minutos você consegue ter um parâmetro, né, do que está mais fácil de acontecer. Tá? E os 60 minutos ele acaba sempre dando a ideia, né, da leitura para o dia, em relação ao preço e onde estão as médias. Tá? Então a gente vem aqui agora para o dia, para os 5 minutos, né, e vem para o dia 24. Tá? Para a gente dar uma olhada aqui em como que foi o dia, né, pessoal? Então, né, aí aqui nos 5 minutos, abre num gap de baixa, tá? Como a gente viu, né, lá nos 60 minutos, o gap de baixa em cima da média móvel de 200, média móvel de 200 entrecortando os preços, né? E aí fica aquela ideia de possibilidade de lateralidade, né? Então, você vê movimentação de alta, uma reversão abrupta. Ela faz uma nova mínima, o que ocorre? Né? O preço vai lá e faz uma mínima, uma máxima mais baixa. Né? O alinhamento das médias ainda é para queda, tá, pessoal? Então você não teve gatilhos de compra, né? Teve gatilho de venda aqui na abertura, né? E depois esse outro gatilho aqui por essa big barra, né? Só que essa barra aqui pelos 5 minutos ela impossibilita a gente colocar um stop, né? Porque a entrada seria aqui, o stop aqui, né? Fica complicado. Essa segunda movimentação, nesse novo pullback aqui com topo mais baixo, né, já deixa uma movimentação mais favorável, onde você entra aqui, posiciona seu stop aqui em cima, né, salvo ali, né, um pouco mais protegido pelas médias, né, e aí você teria a possibilidade de pegar toda essa movimentação, tá? Sem nenhuma possibilidade de compra, né, pessoal? Onde você vai ver possibilidade de compra aqui nos 5 minutos? Só aqui, tá? Aqui tem algumas outras marcações, né? Eu não vou falar tanto das marcações lá dos 60 minutos de novo, por conta, né, do tempo aqui, para não me estender demais. Mas aqui é a média móvel de 50, tá, pessoal? Lá nos 60 minutos, beleza? Aquela movimentação mais baixa lá. Então aqui você tem uma lateralidade até então bem clara, né? Durante todo esse período aqui, né, ficou essa lateralidade aqui, né, bem expressa, tá? E aí lá no final do dia você viu aquela barra, né, dos 60 minutos, tendo um bom desenvolvimento, tá? E aqui, ó, né, em trades a favor de uma mínima tendência, né, aqui, tá? Lógico que a entrada a gente pode filtrar isso daqui lá pelo M2, né, pessoal? Até mesmo pelo M1, né? Já que a gente vai estar pensando agora em entrar baixo, né? E aqui um fundo mais alto, né, e possibilidade de trades em continuidade a favor da tendência prévia, tá? Gatilho de compra, volta a falhar ali na média móvel de 200, né? Algumas coisas você tem que começar a esperar, né? E resistências, né, e suportes, elas vão sendo batidos, né, até ter um rompimento, né? Eles foram feitos para serem rompidos, né? Mas os primeiros toques normalmente eles acabam
gerando uma certa rejeição, né? Principalmente quando ele chega muito rápido até ela, né? Quando ele chega com barras menores assim, ó, acaba tendo mais efetividade. Aqui é uma boa barra de exaustão, né, pessoal? Que depois disso aqui já não subiu muito, tá? Mas aí aqui você teria mais alguns gatilhos de compra, né? 1.200 pontos, tá? E agora a gente dá uma olhada aqui nos 2 minutos. Né? A mesma movimentação. E nos 2 minutos o que, que você vê? Você vê um FAB 4 de venda, tá? Preços já desde a abertura trabalhando abaixo da média móvel de 200, que entrecortou o gap, tá? Só que aqui você já vai ver, né, trades tanto de compra, né, quanto trades de venda, né, porque agora você está nos 2 minutos, né, e algumas movimentações do preço. Aqui você tem gatilho de venda, tá? Pagou 2 para 1, pagou um pouco mais que 170, pagou um pouco mais que 1 para 1, tá? Aqui gatilho de venda a favor da tendência. Alvo, fundo anterior, né, pessoal? Até então. Enquanto não romper isso daqui, você sabe que você não vai ter continuidade, né? Você tem gatilho aqui, ó, quase 200 pontos de movimentação, né, para um stop de 87. Depois aqui já não teve mais nada. Teve esse gatilho de compra, né, aqui. Stop ficou inviável, né, até mesmo para os 2 minutos. Tá? Testando a média móvel de 50, o mais esperado era que houvesse, né, um pullback. E teve aqui, né, o pullback. Aí fez nova máxima. Né, tá? Que acabou pagando, né, 1 para 1. 183 para 240. Né? Aqui ele deu aquele gatilho de venda que eu falei para vocês, que é o único gatilho que você não vai pegar, né? Ele deu um gatilho de venda com a barra de fechamento de alta, tá? Então esse gatilho aqui você não pega, você pega gatilhos com fechamento de baixa, tá? Gatilho de compra só teve esse aqui, né? Já também dentro dessa lateralidade de médias, né? Aqui, tá? É normal, né? O preço ele vem, ele rompe as médias, ele lateraliza, mas ele ganha um novo alinhamento. E se esse novo alinhamento não começa, né, pessoal? Se a média de 9 não rompe, a média de 50, a média de 20 também não faz esse ajuste, né, após um rompimento, né, você sabe que esse rompimento ele tende, né, a falhar, tá? E aqui, finalmente, ele deixa, né, outro gatilho vendedor, barra de ignição. A princípio, o que era complicado essa movimentação é que o seu alvo inicial acaba sendo o fundo anterior, né, porque o preço estava parando, né, ele fazia novas mínimas. Né? Então, se você vende aqui, né, a princípio você tem esse alvo. E aí você pode acompanhar, né, a operação. Né? Está a favor das médias, essas médias ganharam abertura. Né? Aqui as coisas ficaram num cenário diferente. Então você tem que reconhecer isso aqui. Independente do time frame que você estiver operando, né, por exemplo, se ele ganhou esse total alinhamento aqui nos 2 minutos, é provável que o preço tenha um desenvolvimento um pouco mais amplo. Tá? Por quê? Porque não é sempre que as médias abrem dessa maneira aqui, pessoal. Tá? E quando elas abrem dessa maneira, você só vai ver gatilho vendedor. Tá? Então, ó, 325 pontos, você entra nesse gatilho aqui. Depois ele deixa esse outro gatilho aqui. Stop era 280. E pagou 280 também, né? Praticamente 1 para 1. Tá? Aí aqui é aquela região da média móvel de 50. Né? E aí a gente chega onde a gente queria ver, né? Nos 2 minutos. Que era onde que ficaria a entrada, por exemplo. O preço chegou na média móvel de 50. A estrutura de baixa mudou, tá, pessoal? Então vinha fazendo, né, topos e fundos descendentes, e de repente, né, você vê, né, essa movimentação aqui, né, deixando um fundo mais alto. Tá? Já até renovou o topo aqui, né, nesse teste, deixou um fundo mais alto. E aí você tem um gatilho de compra, aqui tem uma boa barra de ignição. Né? Então entrada aqui, stop aqui embaixo. Né? Aí aqui você tem possibilidade de 900 pontos. Tá? Onde que o preço trava, pessoal? Independente do time frame, né, que você está operando. O preço aqui está esticado das médias, longe das médias, o preço chega na média móvel de 200, né, tinha uma região de resistência por volume aqui, tinha os topos anteriores, afastado das médias. O que é mais provável aqui? Uma correção até as médias, até a média móvel de 20, por exemplo. Tá? O que ele faz? Corrige até 9, faz um topo mais baixo, falha novamente na média móvel de 200, barra de ignição aqui, né, e aí continuidade, né, pessoal? Tá? Aqui lateralidade, né? Clara
lateralidade, né? Aquela que a gente não deve operar quando fica todo mundo junto assim, tá? Aqui o preço volta a ganhar amplitude, deixa gatilho, tá? Já faz um pullback na própria barra seguinte, aí as médias ganham abertura novamente. Barras azuis, tá? Nesse contexto, você pode achar motivo para entrar, tá? Você pode comprar, por exemplo, fechamento de mínima, tá? Por quê? Porque isso daqui é cenário de alta. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia, né, de você ter, né, contanto que você esteja próximo das médias, tá? Você só pode comprar, por exemplo, fechamento de mínima aqui, né? Extremamente afastado das médias, o que vai acontecer? Vai acontecer um pullback, né? É o mais comum. E aí o preço lateraliza novamente, topo mais baixo, volta novamente a testar a média móvel de 200 agora, ao invés de resistência como suporte, aqui tinha também a VWAP, tá? E o preço volta a ganhar movimentação de alta, gatilho de compra, candle de transição, volta, faz novo pullback nas médias, barra de ignição, gatilho de entrada, né? E aí mais 1.200 pontos de alta, né? Praticamente linear, gatilho de entrada saindo de próximo das médias, tá? Gatilho de entrada saindo de perto das médias, testou o topo duplo, gatilho de entrada, tá? Só em trades a favor da tendência, tá? Próximo dia, né? Foi uma abertura, né, bem consolidada, né, pessoal? Um dia bem chato, dia 25. Mas olha, né, o preço abre no gap de baixa. Então você tem gatilho de venda, tá? Acabou pagando ali 190 pontos, o stop era maior do que isso, tá? Gatilho de venda. O que é provável do preço fazer, né, pessoal? Essas ideias vocês têm que ter, né? Já abriu num gap de baixo, o preço chega até as médias, você tem o gatilho de venda. Seu stop está aqui, 158 pontos, seu alvo inicial é o fundo anterior, 180 pontos. Você já calculou seu risco, tá? Isso daqui é seu alvo inicial. Aqui, né, a princípio, ou você faz a sua saída, né, ou você observa o que acontece quando o preço fecha. Se ele fecha rompendo, tá? Aí você pensa em continuidade. Se ele fechar acima, aí você encerra a sua posição aqui, tá? Por quê? Porque ele testou e demonstrou rejeição na própria barra, tá? Ao fundo anterior. Mesma coisa ocorreu aqui, ó. Aqui ele testa a média móvel de 200, testa essa nova mínima, tá? Essa é a ideia de ter o topos e fundos aqui, tá? Testa aqui, tá? E depois movimentação de alta. E ele vem fazendo isso, né? Mantendo a ideia de lateralidade. Testa a nova máxima e vem contrário a essa movimentação, né? Testa a nova máxima e uma reversão de uma barra, tá? Aqui o preço fecha com a barra de ignição, né? Stop inviável até mesmo para os 2 minutos, né? 500 pontos. 500 pontos, tá? Mas no pullback as coisas começam a ficar interessantes, né? Que é aqui. O preço vem, faz um pullback, deixa um gatilhozinho aqui, ó. E aqui nos 2 minutos dá a entrada, 146 pontos, né? Possibilidade de 500, beleza? Movimentação bem difícil, né, pessoal, nesse dia. Por quê? Porque teve muito candle fechando dentro do candle anterior, né? Uma movimentação bem complicada. Por quê? Porque nos 60 minutos também tava, tá? Beleza? Mas a ideia é apresentar o operacional para vocês. Eu vou fazer mais vídeos sobre ele em breve, tá? Era para ter falado sobre mais dias, mas toma mais tempo e fica mais cansativo para vocês também. E que a ideia de leitura é a mesma, né, pessoal? Média longa cortando os preços, né? Não é interessante direção, não está tendo direção. Então, não está tendo direção, você não opera. Você não é obrigado a operar o dia inteiro. Você opera bons momentos, tá? A gente tem que pegar a nata da nata, né? Beleza? Tá, então, só para fechar aqui, ó, dia 25, né? Sequência praticamente de barras fechando dentro das máximas e mínimas anteriores, né? Que são essas movimentações. E barras, né? Sem tanta amplitude, ó, 427 pontos, tá? Nos 60 minutos, 400 pontos, tá? Então fica aquela movimentação estreita, né? Com mais ideia compradora, né, pessoal? Por quê? Porque você só está vendo barras azuis, né? Tá? Então é mais interessante a gente tentar pensar em comprar baixo, mesmo que seja pelo 1 minuto. Se eu for pensar em entrar ali, né, no dia 25, quer ver? Vou colocar no 1 minuto. Dia 25, 522. Mesmo se eu for pensar em entrar aqui, pessoal, tá? Eu tenho que pensar em entrar longe das médias, se eu for entrar contra a tendência, né, pensando
naquela possibilidade do preço ainda subir por conta da ideia, daquilo que eu estou vendo ali nos 60 minutos, tá? Eu tenho que pensar sempre em entrar baixo. E aí eu vou buscar razões para entrar baixo. Aí que razões eu posso ter? Eu posso ter o EDS, né? Já que eu estou pensando numa ideia de lateralidade. Ó. O que são, né, falhas de rompimentos? Falhas de rompimentos são EDS. Tá? Falha de lateralidade. Por quê? Porque ela falha em renovar essa nova mínima, faz um fundo mais baixo. A próxima, aqui. A próxima, aqui. Tá? E aí teve algumas movimentações interessantes. E a mesma coisa, né, acaba, né, ocorrendo para alta. Tá? Né? De maneira só visual aqui, tá, para vocês. Liguei esse topo com esse topo. O que aconteceu aqui? Fez uma correção bem funda. Tá? O preço chegou aqui de novo nessa região, outra região de resistência por volume, uma correção. Tá? E aí, né, só para vocês terem a ideia, de que dá para trabalhar, né, até mesmo no 1 minuto, nesse tipo de cenário aqui. Por quê? Porque ele não vai te dar trades contra a tendência. Então você não vai conseguir ficar procurando, né, a ideia de topo e fundo. Entendeu? Compra aqui, né, teve continuidade. Compra aqui, teve continuidade. Né? Então ele acaba o próprio sistema operacional acaba montando já essa ideia de tendência para você, né? E algum tipo de continuidade você vai acabar encontrando, tá, nos trades, a não ser que você faça, por exemplo, compras em lateralidades extremas, né? Qual essa movimentação aqui, tá? Por exemplo, ele deu venda aqui e aqui já era uma extremidade, né? Já estava testando um fundo e as médias estavam todas emaranhadas, né? Tá? Mas se as médias tiverem o mínimo alinhamento ali, né, você vai acabar conseguindo retirar algum lucro da movimentação, tá? E se as médias tiverem um tipo de alinhamento, né, se as médias conseguirem gerar um mínimo alinhamento, né, igual esse aqui, né, ele vem, faz um pullback, lateraliza, volta, as médias começam a abrir. Aqui abriu, né, pessoal, as médias, tá? Você tem aqui as médias abertas, a média de 20 está azul, a média de 50 está ficando num tom azul também. E aí você está aqui no Fábio 4 até mesmo no 1 minuto, tá? Então, gatilho de compra, ó, 300 pontos. Gatilho de compra, né? Gatilho de compra, tá? E os gatilhos de compra acabam dando, né, bons resultados. Gatilhos de venda, né? Aqui virou as médias, tá? Também gerou uma possibilidade aqui, ó. Venda, pullback, tá? PC no 1 minuto. Lógico que você precisa de tempo de tela, né, pessoal, para pensar nisso daqui. Mas com o tempo isso daqui vai acabar sendo possível para vocês também. Beleza? Valeu, o vídeo ficou longo. Desculpa pelo tamanho do vídeo aí. Mas vamos trabalhando mais essa ideia agora, né, desse operacional só com trades a favor da tendência. Porque eu tenho visto que o pessoal tem fechado dias, né, mais positivos. E também o resultado dele em robô também tem sido mais positivo do que o que também faz trades contra a tendência. Beleza, pessoal? Valeu!